Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer a análise dos jogos do dia 20 de setembro de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bora pra cima então, pessoal. Quarta-feira aqui com uma grade muito boa. Vou trazer aqui pra vocês 14 análises, 14 palpites para fazermos boas entradas nessa quarta-feira. Repassando aqui rapidamente os joguinhos de segunda-feira, uma segunda-feira horrorosa. Que segunda-feira ruim, pessoal. De 10 palpites tivemos apenas 6 greens, 60% de acerto, muito ruim. Por isso que eu digo que é muito importante aqui manter a gestão de banca. Tivemos uma semana passada muito boa, tivemos um fim de semana excelente, só que chegando aqui na grade de segunda-feira foi péssima, não batemos nem bilhete pronto, nem bilhete ousado. Não tem outra forma de ser lucrativo no mundo das apostas, pessoal. Você tem sim que manter a gestão de banca se você quer realmente ser lucrativo. Não conheço ninguém que só acerte, que acerte todos os palpites. Não conheço ninguém, então você precisa manter a gestão de banca, porque você mantém uns 2, 3 dias. Se você conseguir uns 2, 3 dias consecutivos ser muito bom e tiver um dia ruim, você consegue manter essa lucratividade. Porque futebol é isso, é uma loucura. Tem jogos como, por exemplo, de ontem, o jogo do Grêmio Corinthians, o menos de 3 gols e meio bateu nos últimos 4 jogos que os dois tinham se enfrentado. E ontem tivemos simplesmente um 4-4, um jogaço maluco. Então por isso que o futebol é tão apaixonante. Não é algo que você consegue cravar com 100% de certeza. Vamos para os jogos aqui, já falei demais. Vamos para essa quarta-feira aqui com ótimos jogos. Vou começar aqui logo de cara na UEFA Champions League. Temos esse jogo aqui entre Galatasaray versus Copenhague na Turquia às 15h45. Vamos ver o que nós temos de interessante. Galatasaray não perdeu simplesmente nas últimas 10 partidas, ganhou o primeiro tempo nas últimas 6, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4. Copenhague marcou gol nas últimas 8, marcou gol no primeiro tempo nas últimas 7, mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito nesse favoritismo do Galatasaray. Sei que essa odd aqui não está tão alta, mas eu quero buscar o empate anula para ele neste confronto. Seguindo aqui na Liga dos Campeões, temos o confronto entre Real Madrid versus União Berlim às 15h45. O que nós temos de interessante? Real Madrid começou muito bem a temporada, marcou gol nas últimas 8 partidas, não perdeu nas últimas 8, sofreu gol em 8 das últimas 10 e mais de um gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Não perdeu nessa temporada ainda o Real Madrid. Já a União Berlim, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 5 partidas. Para este confronto aqui, a equipe do União Berlim estará estreando na Liga dos Campeões, mas os alemães que me desculpem, o Real Madrid é muito, mas muito favorito para este confronto, jogando no Santiago Bernabéu. É jogo que eu acredito que o Real Madrid vai ganhar por pelo menos mais de 2 gols. Vou entrar aqui com segurança na vitória seca para o Real Madrid neste confronto. E agora temos esse jogaço aqui na Liga dos Campeões, confronto entre Bayern de Munique versus Manchester United às 16 horas, que vai ser bastante interessante. Bayern de Munique marcou gol primeiro nas últimas 4 partidas, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 9. Já o United começou muito mal essa temporada, marcou gol em 9 das últimas 10, sofreu gol primeiro nas últimas 4, sofreu 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Para este confronto aqui jogando na Alemanha, o Bayern de Munique é muito favorito. Eu diria que até se ele estivesse jogando na Inglaterra, o Bayern de Munique seria favorito, porque o Manchester United vem vivendo um péssimo momento, como eu disse. Para este confronto então, jogando em sua casa e com essa odd excelente, eu vou buscar aqui o empate anula para o Bayern de Munique neste confronto. Ainda aqui na Liga dos Campeões, confronto entre o Sevilla versus o Lens, jogando na Espanha às 16 horas. Que vai ser muito interessante. Sevilla marcou gol nas últimas 9 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10, não ganhou em 8 das últimas 10 partidas. Já o Lens marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 6, sofreu gol primeiro nas últimas 5, o mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, como eu disse, jogando na Espanha, a equipe do Sevilla que venceu a sua primeira partida no Campeonato Espanhol na rodada anterior, já a equipe do Lens não venceu ainda no francês, começou muito mal este ano aqui. Vou buscar o favoritismo do Sevilla jogando em sua casa, eu quero buscar dupla chance para ele neste confronto.
Mais um jogaço aqui na UEFA Champions League, confronto entre o Arsenal versus o PSV Eindhoven às 16 horas, que nós temos de interessante. O Arsenal marcou gol nas últimas 7 partidas, não perdeu nas últimas 5. PSV marcou gol nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 6 partidas. Para este confronto aqui, a equipe do Arsenal jogando em sua casa, ela realmente é muito mais forte que a equipe do PSV, mas não se enganem porque o PSV é uma equipe muito chata, uma equipe aqui que normalmente fazem gols em todos os seus jogos. Para este confronto aqui eu não vou buscar esse favoritismo do Arsenal por conta disso, vou entrar aqui no mais de 1,5 gols para este confronto. Seguindo aqui na UEFA Champions League, confronto a equipe do Braga versus Napoli às 16 horas jogando em Portugal, que nós temos de interessante. A equipe do Braga marcou gol nas últimas 9 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10, o mais de 1,5 gols bateu em 9 das últimas 10 e ambas marcam sim em 7 das últimas 10 partidas. Já a equipe do Napoli marcou gol nas últimas 7 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10 e o mais de 1,5 gols bateu nas últimas 8 partidas. Para este confronto aqui, apesar de estar jogando fora de casa, a equipe do Napoli ela realmente é mais forte que a equipe do Braga. E se o Napoli repetir o que ele fez na fase de grupos da temporada passada, vai ser muito difícil de bater o Napoli. Então quero buscar aqui a dupla chance para a equipe italiana neste confronto. Fechando aqui na UEFA Champions League, confronto entre a Real Sociedad versus Inter de Milão às 16 horas, que nós temos de interessante. Real Sociedad marcou gol em 9 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10, mais de 1,5 gols bateu em 8 das últimas 10. Inter de Milão marcou gol primeiro nas últimas 4 partidas, ganhou o primeiro tempo nas últimas 4 partidas. Real Sociedad começou muito mal essa temporada jogando no espanhol, ele tem apenas 3 empates, uma derrota e uma vitória. Já a equipe da Inter de Milão, que só ganhou, vem no momento mágico, acabou de ganhar o Clássico de Milão por 5-1. Então quero buscar o favoritismo da Inter de Milão, mesmo jogando fora de casa. Vou entrar aqui na dupla chance para ela neste confronto. Vamos agora aqui para o campeonato colombiano. Temos o confronto entre o Boyacá Chicó versus o Junior de Barranquilla às 18 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Junior de Barranquilla é o 7º colocado. Em 12 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, já fez 20 gols, sofreu 11. Já a equipe do Boyacá Chicó é a 17ª colocada, em 12 jogos tem apenas uma vitória, tem 8 empates e também 3 derrotas, fez somente 8 gols na competição. O que nós temos de interessante: o Boyacá Chicó não perdeu em 9 das últimas 10 partidas, só que também não ganhou em 9 das últimas 10 partidas. A equipe do Junior Barranquilla não perdeu em 8 das últimas 10 e sofreu gol nas últimas 6. Para este confronto aqui, eu vou buscar aqui o péssimo momento do Boyacá Chicó, que venceu somente uma partida. Vou buscar o favoritismo do Junior de Barranquilla, vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos para a Major League Soccer, confronto entre Inter Miami versus a equipe do Toronto às 20h30. Vamos ver a classificação dos dois. Inter Miami ainda sonhando em se classificar aqui, roubar uma vaguinha aqui no 7º lugar. É o 14º colocado em 27 partidas, tem 8 vitórias, 4 empates e 15 derrotas. Fez 32 gols, sofreu 44. Já a equipe do Toronto não tem chances de disputar mais nada, é a 15ª colocada, a última. Em 28 partidas tem somente 4 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Fez somente 24 gols, sofreu 41. Nós temos de interessante: o Inter Miami marcou gol em 9 das últimas 10, não perdeu em 9 das últimas 10, só que perdeu o último jogo. Desde que o Messi foi contratado, foi a primeira derrota do Inter Miami, mas foi um jogo que o Messi não entrou em campo, não jogou. O mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Já a equipe do Toronto sofreu gol nas últimas 10, perdeu 9 das últimas 10 partidas e ambas marcam não em 7 das últimas 10. Para este confronto aqui, o Inter Miami é realmente muito favorito, provavelmente o Messi jogará essa partida. Então vou buscar aqui a vitória seca para o Inter Miami neste confronto. Seguindo aqui na Major League Soccer, confronto entre o Montreal versus o Cincinnati às 20h30. Classificação dos dois. Cincinnati, líder aqui disparado da competição, em 28 partidas tem 17 vitórias, 7 empates e somente 4 derrotas. Fez 46 gols, sofreu 32. Já a equipe do Montreal é a 8ª colocada, em 28 partidas tem 11 vitórias, 3 empates e 14 derrotas. Fez somente 28 gols, sofreu 40. O que nós temos de interessante: Montreal ambas marcam não em 7 das últimas 10, Cincinnati marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 9 das últimas 10, mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas.
Para este confronto aqui, para se aproximar de confirmar sua primeira colocação nesta fase aqui, acredito muito no favoritismo do Cincinnati, mesmo jogando fora de casa. Eu vou entrar aqui na dupla chance para ela neste confronto. E para fecharmos aqui na Major League Soccer, temos o confronto entre o Colorado Rapids versus o Sounders às 22h30. Vamos ver a classificação dos dois. O Sounders é o terceiro colocado em 29 jogos, ele tem 11 vitórias, 9 empates e 9 derrotas, fez 35 gols, sofreu 30. Já o Colorado Rapids, o último colocado, também não briga mais por nada em 27 jogos, tem somente 4 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Fez somente 18 gols e já sofreu 40. E nós temos de interessante. Colorado Rapids sofreu gol nas últimas 6 partidas, o mais de 1,5 bateu nas últimas 6. Já o Sounders marcou gol primeiro nas últimas 10, sofreu gol nas últimas 10, não ganhou em 8 das últimas 10, o mais de 1,5 bateu nas últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, o Sounders precisa do resultado para se aproximar aqui da classificação para a próxima fase e enfrentando a pior equipe da Major League Soccer. Vou buscar o favoritismo para o Sounders, mesmo ele no mau momento, vou entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. E agora partindo para o Campeonato Brasileiro, confronto entre a equipe do Goiás versus Flamengo às 19 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Mengão é o quarto colocado da competição em 23 jogos, tem 11 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Fez 36 gols, sofreu 30. A equipe do Esmeraldino é a 16ª colocada em 23 partidas, tem 6 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Fez somente 20 gols e sofreu 30. É uma equipe mais under gols. O que nós temos de interessante? Goiás, menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10, ambas marcou não em 7 das últimas 10. E o Mengão, menos de 3 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, a equipe do Goiás, ao meu modo de ver, é favorita, porque a equipe do Goiás já vinha num bom momento, ele não perdia há 7 jogos, perdeu o último jogo contra o Palmeiras jogando no Allianz Parque, conseguiu segurar praticamente até o último minuto, acabou sofrendo um golzinho e a vitória do Verdão acabou acontecendo. Já a equipe do Mengão vem com o psicológico, a equipe está muito bagunçada. Quem viu o jogo contra o Atlético Paranaense contra o São Paulo pela final da Copa do Brasil, é inacreditável essa equipe, atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil, jogar o que está jogando. Então para este confronto, por isso que eu quero buscar o favoritismo do Goiás, vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. Seguindo aqui de Campeonato Brasileiro, confronto entre Fluminense versus Cruzeiro às 21h30. Vamos ver a classificação dos dois. Flusão, sexto colocado em 23 partidas, tem 11 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Já a equipe do Cruzeiro, 11ª colocada em 23 jogos, tem 7 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Flusão marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10, o mais de gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Já a equipe do Cruzeiro não ganhou em 8 das últimas 10 partidas, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 6. Para este confronto aqui, o Fluminense precisa da vitória, acredito que ele irá com força máxima para tentar dar moral para a equipe, que o próximo jogo será Libertadores na semana que vem. Então quero buscar o favoritismo do Fluminense, jogando com esse Cruzeiro que normalmente, jogando fora de casa, faz maus jogos, apesar de ter vencido o seu último jogo contra a equipe do Santos. Vamos entrar aqui na dupla chance para o tricolor carioca neste confronto. E para fecharmos o dia, vamos aqui nesse confronto de tricolores, partida entre São Paulo versus Fortaleza às 21h30 no Morumbi. Classificação dos dois. Fortaleza, oitavo colocado da competição, em 23 partidas tem 10 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, fez 27 gols, sofreu 22. A equipe do São Paulo, 13ª colocada, em 22 partidas tem 7 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, fez 26 gols, sofreu 23. O que nós temos de interessante aqui? São Paulo marcou gol em 8 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10. Já a equipe do Fortaleza também marcou gol em 8 das últimas 10 e não perdeu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, a equipe do São Paulo vem com a autoestima e a moral lá em cima depois de ter ganhado a primeira partida contra o Flamengo jogando no Maracanã na final da Copa do Brasil. Acredito que o Dorival Júnior irá poupar todo o seu time, mas esse time aqui animado, jogando dentro do Morumbi, com a sua torcida apoiando do jeito que está apoiando, é muito difícil de bater o São Paulo. Então para este confronto aqui, acredito muito que o São Paulo não irá perder, no máximo empatar. Vou entrar aqui na dupla chance para o tricolor paulista neste confronto.
Então é isso, pessoal, mais um vídeo pra vocês. Peço desculpa porque sei que o vídeo acabou ficando muito longo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ajudar a gente a crescer cada vez mais. Uma ótima quarta-feira a todos e vamos de green!